Shalom, shalom, pessoal. Vamos para o nosso estudo diário e semanal da Paraxá, à luz da sabedoria todo dia, com instruções e ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos adentrar em mais uma Paraxá, a sétima Paraxá do livro de Deuteronômio, a Paraxá Ki-Tavô. E nós vamos iniciar mais essa jornada durante essa semana, nessa Paraxá Ki-Tavô, que está lá em Deuteronômio 26, 1 a 29, 8, que fala entrar no pacto. Nesta sétima paraxá do livro de Deuteronômio, termina o segundo discurso da despedida de Moshe ao povo judeu. Aqui, Moshe completa a sua revisão dos mandamentos, iniciando com aquele que só seria relevante quando o povo judeu entrasse, Ki-Tavô, em hebraico, na terra de Israel, que era levar ao templo sagrado os primeiros frutos da colheita anual. Em seguida, Moshe continua a revisar o pacto entre Deus e o povo judeu. Nós vamos para a primeira leitura dessa paraxá, que está lá em Deuteronômio 26, de 1 a 11. E a leitura nos diz assim: Moshe ensina ao povo judeu que os primeiros frutos de suas colheitas, de trigo, cevada, uva, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, tinham que ser levados ao templo e ofertados aos sacerdotes. O Cohen oficiante apresentaria os frutos brevemente diante do altar e depois eles tornam-se seus para o consumo pessoal. O título dessa meditação de hoje, ele diz: Somos um. Moshe disse ao povo judeu: quando você entrar na terra de Israel, deve tomar os primeiros frutos da terra e ir ao lugar no qual Deus escolherá, deixar repousar o seu nome, ou seja, o templo sagrado. Este mandamento começaria a vigorar apenas quando todo o povo judeu estivesse assentado na sua terra. Como podemos ver no livro de Yehoshua, este processo demorou 14 anos. Enquanto isso, até que não estivessem completados a conquista e o assentamento na terra, ninguém era obrigado a levar os seus primeiros frutos anualmente ao templo. A razão disto é que o ritual dos primeiros frutos expressa a nossa gratidão pela bondade de Deus enquanto houver algum judeu, ainda que seja somente um, que não tivesse recebido a sua parte da terra de Israel. O povo como um todo não poderia experimentar a sua plena alegria e gratidão a Deus. O mesmo se aplica a nós hoje em dia. Enquanto existir um só judeu material ou espiritualmente carente, nossa alegria não poderá ser completa. Os flagelos materiais ou espirituais de nosso próximo e por meio deles aos de toda a humanidade e da criação em geral, devem nos inspirar a atuar para remediar esta situação. Então, somos convidados a refletir nesse estudo de hoje, nessa meditação de hoje. E aqui, nessa meditação, a primeira leitura dessa sétima paraxá, Ki-Tavô, né? Quando entrares na terra que o teu Deus te dá como herança. Está lá no nosso estudo diário. Moshe, ele continua a revisar o pacto entre Deus e o povo judeu. E ele ensina, né, que os primeiros frutos dessas 7 espécies que nós lemos hoje nessa meditação, eles teriam que ser levados ao templo e ofertados ao sacerdote. Então, este sacerdote, o Cohen, ele apresentaria os frutos diante do altar, de forma breve, e depois os frutos eles se tornariam seus para ser consumidos. Então, quando nós somos convidados a refletir nesse título dessa lição de hoje, que é Somos Um, então Moshe ele diz aqui ao povo judeu, né, quando entrares na terra que o teu Deus te dá, que eles deveriam tomar das primícias dos frutos e ir ao lugar no qual Deus escolherá, deixar repousar o seu nome, ou seja, o templo sagrado. Eles deveriam levar esses frutos ao templo sagrado e oferecê-los ao Eterno. Mas tinha uma condição:
né? Enquanto existisse algum judeu que não tivesse recebido a sua parte na terra de Israel, o povo como um todo não poderia experimentar a sua plena alegria e gratidão a Deus. Então, esse processo, ele deveria ser aguardado até que se completasse a entrega para todo o judeu. E nós observamos nessa meditação que esse processo, como diz lá aqui no livro de Yehoshua, ele nos fala que durou 14 anos de espera para que eles pudessem levar os seus primeiros frutos até o templo sagrado. Então, nós conseguimos entender que o mesmo, ele deve se aplicar a nós hoje em dia. Enquanto existir um só judeu, um só Benoa, carente espiritualmente ou materialmente, nossa alegria ela não pode ser completa. Então, nós devemos aprender a exercitar a unidade como o povo judeu. Nós devemos aprender do povo judeu que a unidade ela é primordial, ela é essencial para que haja sucesso na comunidade. Então, nós devemos sentir a dor do nosso próximo. E esse sentimento de empatia, ele deve nos inspirar para atuarmos ao ponto de remediar a situação que o outro se encontra. Então, aqui eu deixo uma reflexão. Até que ponto a dor do outro, do seu próximo, que é o povo judeu e o Benoa, ela dói em você? O que você tem feito para que haja a unidade dentro do movimento ao qual você está inserido, que é o movimento Benenoa Brasil, para que ele cresça forte e coeso? A dor do meu próximo, ela dói em mim? Eu estou colaborando conforme aquilo que eu posso para que a unidade ela seja forte e nós tenhamos êxito no nosso movimento? Então fica aqui a reflexão. Que a Shem nos abençoe, nos ensine e nos instrua para que cheguemos ao ponto de aprendermos com o povo judeu que a unidade é essencial para o sucesso da comunidade. Que possamos ser um com o povo judeu e com todo o movimento Benenoa. Gratidão, shalom, shalom e até o próximo estudo.